Chegou a hora, vamos conferir. Todo mundo junto, pronto pra sentir. Vozes e cores, ideias a passar. Segura firme que o programa vai começar. Vamos se emocionar. Tudo junto, vamos celebrar. Vem comigo, não ficar de fora. Cada momento aqui se transforma agora. Oi, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos à primeira temporada do seu mais novo podcast, onde, juntamente comigo, você vai conferir diversas experiências e momentos incríveis com pessoas que fazem valer a pena cada momento dessa experiência perfeita. Você pode esperar do nosso programa humor, cultura, diversidade, política, espiritualidade e muito mais outros temas. Venham conferir! E para começar esse podcast, nós iremos chamar ela, Jennifer Benevenuto, uma trans maravilhosa que nós temos a honra de convidar ela. E o primeiro tópico que nós iremos aqui abordar será a superação, porque eu, mais do que ninguém, sabemos como foi a vida de Jennifer, o finado Nailson, né? Que nasceu e foi criado no interior de famílias pobres, né, Jennifer? Como foi para você, assim, quando você nasceu e cresceu, como foi sua superação? Como foi a adaptação com seus outros irmãos? Então, eu me assumi aos 15 anos. Na verdade, a minha vida toda eu já sabia o que eu queria, só estava esperando a idade certa. Quando eu cheguei aos 15 anos, eu já falei pra minha mãe que não foi surpresa. Porque ela sempre já sabia e ela sempre me aceitou e é quem me apoia até hoje. Justamente, porque, tipo assim, às vezes a gente fala assim, eu vou me aceitar pra minha mãe, né? Mas, por exemplo, o meu caso, Jennifer, sempre minha mãe soube do que eu queria ser. Na verdade, o que eu nasci pra ser, né? Eu sempre, desde criança, tive essas vontades de me maquiar, de me transformar. Hoje sou uma drag queen, né? Lógico que a gente sofre aqueles preconceitos, a gente tem aquelas coisas da família, amigos, até na escola mesmo. Então, já que nós estamos falando sobre preconceito, Jennifer, como foi a Jennifer dentro da escola? Então, preconceito, pra mim, eu acho que eu nunca não sofri, porque pra mim, sofrer é se vier de pessoas que eu gostava. Como são pessoas que eu amo e sempre me apoiaram de fora, eu rebatia muito bem. Era na pancada mesmo. Né? A gente tem que fazer isso, né? Tipo isso. Nós não estamos com apologia com a violência, né? Mas eu também, gente, como você me conhece, eu também fui assim. Eu nunca sofri preconceito. Lógico que teve de alguns familiares, porque a gente sabe que tem familiar que diz assim, eu não tenho preconceito, eu levanto a bandeira, eu amo a Jennifer, eu amo a Lalo, porém, é aquela coisa, eu amo elas lá longe, né? Tem pessoas, principalmente da família. É como você diz, preconceito pra mim, gente, é pessoas da família, né? E o que mais tem é isso. Eu amo, mas é longe de mim. E aí, Jennifer, com seus irmãos, como foi a aceitação deles? Foi maravilhosa. Hoje, meus melhores amigos são meus irmãos. Eles são muito boa pessoa. A minha irmã é minha melhor amiga, é tudo pra mim. Então, sobre minha família mesmo, é muito perfeito. Aí, então, hoje eu falo que eu não sofri preconceito, porque o preconceito pra mim vem de pessoas que a gente gosta. Então, quando alguém falava alguma coisa assim que me magoava, como eu não gostava, como não fazia parte da minha vida, excluía, né? Isso. Não cheguei a sofrer, ter aquela trans sofrida, porque eu sou muito espontâneo. Eu sei como é, Jennifer. E o que é que acontece? Tipo, Jennifer, sabemos que Jennifer e Lázaro, né, tiveram um passado um pouco obscuro, né, gente? Mas não que não... Eu já começo a achar graça, gente, porque Lázaro e Jennifer foram grandes amigos aí no passado e nós podemos falar um pouco sobre as farras? Então, gente, pra quem não sabe, o Lázaro me conheceu, ainda me vestia com roupa masculina, mas eu já tinha o cabelo crescendo, né? Ele junto com a nossa amiga Aline, me transformaram na Miri das Chiquititas. Foi, gente. Foi um negócio babado. Eu apareci já de mulher, eu era a Miri das Chiquititas. Era um vestido bem aqui.
uns cocó, pronto. E eu era muito nova, né? Eu acho que quando nós Isso. conhecemos, eu tinha uns 17 anos. Então eu tinha É. acabado de sair do raio de luz. Era na pousada. Então eu me sentia amiga das Chiquititas. Justamente, Jennifer, conta pra todo mundo, que eu acho que você vai poder contar sobre um dia que, lógico, né? Antes da Jennifer, existiu o finado Nailson, né? Que foi como você nasceu. E aí, Jennifer, você lembra que tinha assim, na época, a nossa cidade era menos evoluída e aí não tinha calçados que servissem nos nossos pés, tu lembra? E aí, conta pra gente aqui, pra todo mundo quer saber. Eu sei que na minha DM teve gente que pediu pra falar sobre isso. Tu lembra um dia que eu disse pra ti que tu fizesse uma simpatia pro teu pé diminuir? Eu lembro muito Por bem. favor, conta pra todos daí. Então, agora eu volto minha palavra atrás. Eu não sofria preconceito, mas eu sofri, sim, das fábricas de chinelos. Justa. O que eu mais Fábricas de sofria chinelos. era pra achar um calçado feminino de serviço no meu pé. Então, eu não tava toda de mulher, mas no pé, uma Havaiana 42. Gente, era o meu trauma. É. Um trauma. Agora eu agradeço a internet, porque ainda assim eu ainda só acho chinelo na internet. Justamente, mas é assim. O meu pé é um pouquinho menor do que o teu, mas eu também só acho saltos pra mim. Aliás, eu estou com um babado simplesmente na internet. E aí, como foi, Jennifer, que o Lázaro falou pra tu diminuir o pé? Então, aí como eu nasci aqui, mas fui morar no interior, aí lá minha irmã, que a que eu falei, que é minha melhor amiga, ela é muito das antigas, então não tinha ninguém para me ensinar nada. Aí eu poderia ter ficado no interior, mas não. Vim pro Moço da Voz conhecer o Lázaro, que me contava muitos fake news. Eu ralei muito. Ele me falou que se dormisse com a atadura enrolada no pé, não, era assim, quando fosse dormir, eu não sei se você lembra, quando fosse dormir, ralasse o pé. Eu ralava na pedra. Pronto, Com que boa. Era. Aí, quando fosse dormir, enrolava a atadura. E o meu sonho era ter o pé de princesa, porque não bastava o rosto. Eu queria ter o pé. Aí eu fiz tudo isso, mas hoje eu agradeço por ter os meus pés grandes, porque na época foi isso que eu ficava sem pé. E na época das nossas farras eram maravilhosas. Você lembra uma festa que nós fomos? Nós não, você e o Lázaro. E aí teve um episódio que teve um baculejo. Tu lembra? O baculejo que nós levamos, que a polícia pediu pra você. Lógico que era na época que a Jennifer estava começando a se montar e não sabia ainda algumas... que eu era Miri, né? Isso, era a Miri das Chiquititas. E aí, simplesmente que foi ter um baculejo que quando passaram a mão, desmanchou. Conta aí pra gente. Ai, que vergonha, gente. O Lázaro sempre sendo Lázaro, né? Então, por onde começar? Na verdade, você já falou tudo, né? Sim, quase tudo. Ai, eu tenho muita vergonha dessa parte. Mas pode falar, não tem problema não. Quem tá ali nos assistindo quer saber como foi que o baculejo desmanchou a neca do finado Nailson. É como eu falei, né? Eu, por vir do interior e não ter amigas, né? E ninguém pra me ensinar, eu sempre ia na cabeça do Lázaro. Eu poderia ter ficado em casa, não ter me acompanhado com o Lázaro, mas toda vez que nós saía, era do formigueiro. Nós vamos já falar do Do formigueiro. formigueiro pra lá. Então, nesse tempo aí foi isso, né? Eu fiquei bem constrangido. Hoje não fico tanto, né? Não. Até porque hoje em dia eu sou mais... Como eu posso falar? Mais evoluída, mais povão, não é isso? Já sou Porque mais... a Jennifer que eu conheci era uma Jennifer muito tímida, né? A Jennifer de muito tempo atrás, ela não estaria aqui falando da vida dela pra vocês, né, Jennifer? É verdade. Na época... Hoje ela é mais bem resolvida, podemos dizer isso, não é isso? É verdade, sim. E aí, Jennifer, na época, porque eu lembro também que você me contou muitas coisas, né? Nós não precisamos nem fazer um ensaio antes, porque eu sei de muitas coisas da sua vida, né? Então, Jennifer, como foi uma época da sua religião? Quando você começou,
né? Eu sei que você tem uma história meio que engraçada e ao mesmo tempo uma história meio triste, que você ia para um certo tipo de igreja e alguém pediu para você se retirar. Conta pra gente. Foi assim, gente. Nesse é a parte mais sensível para mim, porque isso foi antes da minha transição. Eu ainda me vestia como menino, aí nós conhecemos um pastorzinho que vinha de fora. Aí ele ficava na nossa casa, então eu contava os dias na semana quando era culto. Porque eu ficava muito feliz em participar da igreja, em Fazer as contribuir. atividades religiosas, né? Aí aos poucos eu fui começando a ler na Bíblia, depois eu tava cantando. Aí ao passar do tempo eu me tornei regente, levava o grupinho de crianças, eu incentivava eles a cantar. Aí foi a minha melhor época. Eu já sabia do que eu queria, mas adorar a Deus pra mim era muito bom. Até hoje eu adoro, mas dentro da igreja, eu me sentia na casa Na de casa Deus, certa, né? Você se sentia acolhida por Deus. Isso? E era muito bom. Aí foi passando, eu acho que isso eu tinha 12, aí 13, 14, aí completei 15 anos, então foi 3 anos dentro da igreja. Minha mãe se casou, foi batizada nas águas, meu irmão, e eu, como eu já sabia, né, o que eu queria, mas até então, na minha cabeça, eu achava que a minha orientação sexual, né, não fosse prejudicar, porque como é que a vida da gente é livre e Deus é amor. Aí eu comecei a estudar, né? Aí das coleguinhas, eu fui me soltando. Me marquei para ir para a escola. Passei um lápis de olho e quando eu cheguei muito apressado, como eu falei, eu era regente. E eu tinha que levar um grupo de crianças para aparecer na frente, que nós tínhamos Uma apresentação na igreja. apresentação. Aí eu só molhei o rosto, não tirei o lápis bem. E detalhe, a merendeira da escola, ela participava da igreja também. Aí ela, enchendo os ouvidos, né? Ela contribuiu pro meu trauma, né? As fofoquinhas que se chamam. Enchendo os ouvidos. Aí foi falando que eu aparecia na escola maquiada. Então, pra mim, não era um problema, mas pra eles foram um problema. Então, a igreja, eles não me pegaram pelo braço e me chutou. Mas as palavras deles foi como se fosse. Eles me tiraram o que eu mais gostava, que era a oportunidade de participar. Eles me tiraram as crianças, que eu amava incentivar eles, eu ensinava eles. Então, até hoje é muito... Isso ficou como um trauma pra você, né, Jennifer? Muito triste pra mim Porque falar. você gostava de algo, sabemos que Deus, ele acolhe todos, não tem assim o mais ou menos, sabemos que Deus é um ser que acolhe todos e você gostava daquilo, se sentia bem com aquela presença e terem lhe tirado por conta de uma maquiagem, né? Por conta, vamos se dizer, de um jeito que você fez ou algo do tipo e também as famosas fofoquinhas, né, gente? Então, através disso, deles terem me tirado isso, né? Eles ficavam me pegando meu pé, queria que eu cortasse o cabelo, e eu não ia mudar quem eu era por conta deles. Justamente. Porque não eles, fosse Deus que descesse do céu e falasse comigo, aí sim, mas não uma pessoa igual a todos nós, né? Justamente. Eu não mudei, eu segui em frente. Na época eu sofri muito, hoje eu não sofro mais, porque eu tenho um Deus, né? Eu continuo orando em casa, continuo lendo a Bíblia. Você encontrou ele em outro lugar, mas o mesmo Deus, né? E na época eu fiz muitas coisas erradas através desse povo, porque eu não frequentava bares, eu não bebia, porque eu ia pra igreja. A partir do momento que eles me tiraram, eu comecei a conhecer bares. Eu sei como é. Muito, né? Muitas outras coisas. Conheceu o Lázaro. Pois é, gente. Isso é muito interessante falar, né? Porque, tipo, sabemos como é a vida de uma trans no antes, né? Antes de toda a transformação, né? Querendo ou não, tem algum trauma, tem alguma coisa que vai fazer com que você sofra, né? Jennifer, assim, sobre as histórias cômicas, né? Nós sabemos que Jennifer tem quase um livro, né? De histórias cômicas. E eu vou pedir aqui para você contar um dia que você estava com o Lázaro. E eu acho que você foi dar uma voltinha com alguém. Então. E simplesmente...
Culpa dos irmãos da igreja, gente. Aí, hoje eu levo isso à brincadeira, né? Mas lembre que no tempo eu sofri O muito. coração chora. Aí, então, voltando à pergunta do Lázaro de agora, foi assim, nós saímos uma pequena farra, né? Porque na nossa cabeça era pequeno. Mas era 3 dias. Aí eu tava na calçada, conheci lá do local onde nós tava, e eu passando um rapazinho de moto, né? Muito lindo, né? E com a minha carne sempre muito fraca, né? Aí ele me convidou pra andar de moto. Nisso eu fui e aceitei. Ele disse que era daqui do Mostavoz, mas estava morando fora e estava aqui a passeio. Aí eu fui passear com ele na rua, né? Conhecer os pontos. Ele me levou, o local eu vou falar onde era. Pode falar. Porque eu acredito que não é só eu, né? Que já fui lá. Esse local hoje é um lugar mais atualizado. Eu sei. Outro dia eu passei lá, tinha até um colchão. No meu tempo era só formiga e merda, velho. Aí ele foi me levou pra subestação. Aí nós começamos a ficar, né? Muito escuro. E quando eu fiquei, que eu não posso falar a posição, né? Pode, fica à Pode. vontade. Quando eu fiquei de que eu botei a mão no chão, tinha lá, além de ser um ponto de namoro, era um cagador. Aí fedia muita bosta. E eu tava suando, eu tava passando mal, porque era no meu começo também. E eu ficava muito nervosa. Cada saída minha com um boy. né? Aí, como se não bastasse o nervosismo, aquela catinga de merda, me sobe um monte de formiga, me mordendo nas minhas pernas. Nós estávamos em cima do formigueiro. Não bastava a bosta, era em cima do formigueiro. Gente, Aí é muitos traumas da vida. é muitas coisas, né, gente? Jennifer, e já que nós estamos falando sobre namoro, sabemos que hoje você é uma pessoa que estuda, né? Tá finalizando aí uma faculdade. Você tá fazendo Sim. faculdade de Eu curso pedagogia. cursa pedagogia, né? E também você tem um relacionamento sério, né? Uma pessoa que vive aí com outra pessoa que, pelo que a gente vê, é uma pessoa maravilhosa, né? Que cuida de você. Se você puder falar um pouco do seu relacionamento. Então, gente, eu sou junta há 7 anos. Nesse ano nós completamos 7 anos. E foi muito bom pra mim também, porque quando eu era solteira, né? Sim. Eu era muito louca. Aí eu conheci uma pessoa, ele foi meio que meu equilíbrio. É o famoso ditado, né? Tampou o buraco. Pronto, foi isso. Nem tanto assim, mas Mas ele fez foi algo. um equilíbrio. Eu entendo sim. Jennifer, agora, já que nós estamos aqui falando sobre tudo isso, nós iremos fazer um bate e volta, tá certo? Eu vou fazer alguns tipos de perguntas e você vai ter que me responder com uma palavra, tá certo? Jennifer, vamos lá. O bate e volta da Lalo é o seguinte. Jennifer por Jennifer. Maravilhosa. Uma cor, Azul. uma trans. Mônica. E boa no pé. A pousada. Formigueiro. Lázaro. Então nós tivemos aqui com ela essa maravilhosa. Foi assim uma experiência única mesmo, Jennifer, porque nós sabemos de todas as experiências que você já passou, todos os sofrimentos, tudo que você veio passando até hoje. Agora, para finalizar, eu quero que você explique quem é a Jennifer hoje para a Jennifer do passado. Então, eu mudei muito, horrores, né? A loucura continua sendo o mesmo, né? Assim, a lei de gostar de todo mundo, de amar fazer amizades, mas minha cabeça hoje mudou muito. Pronto, ó, nesse bate e volta, você perguntou uma trans, né? Eu citei a Bumbum, que é a Mônica. Todos conhecem aqui no Mostavoz como Bumbum, né? Mas o nome dela é Mônica. Eu citei ela porque, até então, ela continuou sendo minha amiga aqui dentro do Mostavoz, que ia me Uma visitar, força. que sempre ia me visitar na minha casa. Hoje eu tô já no 3º ano de faculdade, usando pedagogia, ela me incentivou, ela me ajudou, ela que levou meus documentos e me matriculou, ela me incentivou muito. Aí,
Eu acho que ela é uma das minhas inspirações, a filha de Moça Voz. Eu entendo. E já Aí, sobre a minha mudança, é isso. Eu mudei muito a minha mentalidade. Hoje em dia, eu quero vencer na vida, mas quero vencer trabalhando honestamente. A vida de farra ficou para trás. Tem uns dias, né? Que a gente faz uma, mas é mais sim. pequena, não é mais como antes. Justamente, foi só tu se sair do Lázaro, né? Justamente. Então, Jennifer, e como você falou aí sobre matrículas, sobre a grande Mônica, né? Eu queria saber sobre o seu nome social, sobre o finado Nailson e a Jennifer. Hoje, oficialmente, você é a Jennifer Benevenuto? Então, é como eu estava explicando para a produção, né? Eu incluí o meu nome social no meu RG, no meu CPF, mas a certidão ainda continua Eu sei. com o nome civil. Porque aqui eles cobram uma taxa, né? E como eu sou dona de casa, eu trabalho, né? Eu trabalho em duas... Para quem não sabe, eu trabalho em 2 casas de família. Pago minhas contas, meu aluguel, minha faculdade. E aí então... E as outras coisas eu vou deixando pra depois, né? Primeiro as contas. Eu sei como Aí é. sempre fica nisso, né? Ainda não mudei, mas ainda Mas vai vou. mudar assim, se tiver um patrocínio aí, ó, pra mudar o nome dela, nós aceitamos, né, Jennifer? Aceitamos. Então eu agradeço demais, Jennifer, esse momento. Foi incrível. Eu Quero aqui agradeço. agradecer a cada um de vocês aí que está nos assistindo, que ficou até o final, tá certo? É uma honra estar aqui hoje dividindo esse estúdio com essa magnífica Jennifer Benevenuto. E eu quero agradecer muito, o convite foi muito bom. E eu desejo muito sucesso. Muito obrigado, Jennifer. E foi um privilégio você estar aqui e ser entrevistado por você. E sempre eu também quero agradecer, não posso jamais em episódio nenhum deixar de agradecer quem está por trás dessas câmeras, que eles fizeram tudo por você, né? É tudo maravilhoso, uma produção maravilhosa, tudo maravilhoso, eu amei. Eles estão tudo com uma faca, viu, gente? Aqui atrás, para nós fazermos. Eu amei e foi perfeito. Então eu quero aqui agradecer nossa produção, Joaquim, Davi Messias, Pablo Juan e essa maravilhosa Elisângela. Muito obrigado. Meus amores, estou aqui com ela, um ícone taboense, Mônica Ferrari, mais conhecida como Bombom. Tudo bem, Bombom? Boa noite, gente. É um prazer estar aqui, né? Nesse programa maravilhoso para falar um pouco da minha trajetória. Estou aqui junto com essa estrela, né? Que está em ascensão. Quero logo lhe agradecer, tá certo, por ter aceitado o convite. Quando nós começamos o projeto, a primeira convidada que veio na cabeça dos nossos amigos da produção foi a sua. Então nós vamos fazer aqui alguns tópicos. Sabemos que ser trans não é fácil, Não. de jeito nenhum. E nós iremos começar com cirurgia de gênero. Você pode nos contar? Bem, gente, a pergunta que todo mundo pergunta onde eu passo, se eu já fiz a cirurgia, né? Eu entrei no processo, foi aberto 200 vagas para o estado do Ceará na época que eu me inscrevi. Fui a Fortaleza, me inscrevi, me cadastrei num posto, e aí teve uma história interessante, né? Porque o preconceito ele sempre está presente. Sempre. Eu fui para passar para o médico e a enfermeira do posto não deixou eu passar. Aí, eu tenho uma amiga médica, né? Perita maravilhosa. Ela disse, volte lá e fale com a diretora. Eu voltei e falei, e na hora que eu cheguei lá, a diretora não estava o subdiretor, né? Aí, bem na hora, ela chegou. E a doutora que eu conheço, ela assim, me passe o telefone para a diretora do posto. Passei imediatamente. A doutora disse, se ela não me atendesse, não fizesse eu realmente passar para o médico, que necessitava da referência para ir para o ser trans, que ainda tem uma triagem, né? Sim. E chamar o barra pesada ou 190, né? Pronto. A diretora do posto disse, não precisa, porque já tá, eu trabalho aqui 7 anos, nunca precisou disso. Eu fui atendida, mas eu fui a última. Quando eu entro, né, na sala da médica, que era uma médica maravilhosa também,
ela ficou sem entender o que é que eu queria. Eu disse, não, doutora, é porque tem um projeto Ser Trans, né? De mulheres trans, que é acompanhado por uma equipe multidisciplinar, e eu queria só a sua referência me encaminhando para fazer acompanhamento para poder fazer minha cirurgia, né? Que há muito tempo eu já desejo e quero. Aí ela disse, mas você não. Porque tem a trans com passibilidade, aquela trans, mulher trans, que ela passa e as pessoas não percebem que ela é uma mulher trans, como tem outras que já as pessoas percebem, né? Enfim, fiz a triagem, comecei todo esse processo. E por aí vai, né? Por aí vai, é um longo processo. Dependendo, né, para vocês verem como é às vezes os preconceitos, né? Uma coisa, entre aspas, tão fácil para fazer sua consulta, a primeira, né? E fizeram todo uma coisa, né? Todo um baculejo, um balanço para poder você ser atendida. E assim, e Bombom, para falarmos também, eu quero saber como foi a aceitação. Como a Bombom surgiu para a família, para os amigos? Como foi a aceitação? Então, a Bombom, quando ela surgiu, foi no tempo das rádios que existiam aqui, né, em Moça Tabosa, a 99 e a Rádio 100, e tinha os programas à noite, que eram românticos, momentos de amor, né? E nesse momento, eu estava na fase da adolescência, eu tive apaixonite por uma pessoa que nem sabia que eu existia, né? Mas eu botava uma carta, morta de linda e belíssima. Aí eu não botava o nome da pessoa, eu botava dar bombom para alguém em algum lugar da cidade. E eu fui acumulando cartas e cartas, e as minhas cartas começaram a fazer muito sucesso naquela época, tanto que as pessoas se emocionava bastante, né? Porque eram a minha escrita, ou o meu desenvolvimento nas cartas amorosas, tocava as pessoas, tocava os ouvintes, né? Tanto que vinha pessoas me pedir para fazer carta para o namorado ou para alguém conhecido. Daí surgiu a Mônica Bombom, a famosa Mônica Bombom que todo mundo conhece. E também as pessoas perguntam, posso chamar Bombom? Pode, porque não interfere em nada. Todo mundo me conhece como a Bombom. Tudo bem. Justamente. Desde sempre, né, eu conheci essa pessoa, né, eu lembro pequeno, né, eu via você participou de performances, de algumas coisas, e eu ficava ali no meu cantinho, tá, gente? Lembrando aqui pra vocês, vou contar aqui um segredo, Lalo. Eu ficava ali no meu cantinho, vendo ela, Bombom, dançar, Halloweens. Nunca esqueço um Halloween que Bombom saiu de dentro de um caixão. Eu achei aquilo ali, assim, a coisa mais linda do mundo. Lógico que para muitos da sociedade era uma abominação, mas para mim eu achava assim lindo, e eu ficava para mim, e eu sempre dizia, um dia eu vou fazer isso. É de um jeito que eu fiz um Halloween, você lembra? E eu entrei dentro de um caixão e eu fiz uma performance. Eu não era Bombom, mas eu fiz igual ela. E, Bombom, sobre nome social. Só voltando na parte da família familiar, né, que eu pulei essa parte, a minha família, maravilhosa, sempre me apoiou. E a minha mãe disse assim, vou te amar, importa o que você seja, vou te amar do mesmo jeito. Minha mãe é minha rainha, minha deusa, minha tudo. Meus irmãos maravilhosos, que minha família, minha mãe, irmão, sempre foram maravilhosos comigo, ainda são. Mexer comigo... Mexeu com todos, né? Mexeu com todos. Mexeu com o formigueiro, com Pois é, então, tipo assim, sobre família, o que eu posso falar, né, é que hoje eu posso dizer que eu sou aceito, né, pela minha mãe. Hoje a minha maior amiga é minha mãe, eu sempre tenho que agradecer ela, Dona Sângela, ó, maravilhosa. Quem me conhece, assim, no íntimo, sabe como foi constrangedor, né, quando eu fui falar pra ela que o Lázaro, né, era homossexual. Foi algo assim que nosso relacionamento 100% foi destruído. Podemos dizer que o meu relacionamento com o da minha mãe renasceu. A Sângela de antes,
A de hoje é maravilhosa comigo e hoje eu posso dizer isso que a Mônica está dizendo, né? Que mexeu comigo, mexeu com minha mãe. Isso é muito maravilhoso. E continuando a tua vibe aí, né? O que é mais importante, ou seja, mulher trans, homem trans, homoafetivo, é o amor da família. É o amor da família que nos fortalece para enfrentar o mundo lá fora. Porque ele não é brincadeira, ele machuca. Muito, bastante, justamente. Sempre eu falava assim, né, no começo, a quem eu vou pedir ajuda, né, se não for a família. Sabemos que na família tem aquele pessoal, né, não estou generalizando na minha família, mas temos aquele pessoal que diz assim, eu amo o Lázaro, mas ele longe de mim, ele longe dos meus filhos, ele longe de alguém, né, então é desse jeito. Porém, hoje eu falo isso. Minha mãe me aceitando. E eu sei também que vocês aí que estão nos assistindo também me aceitam e aceitam essa diva. E também, ainda falando sobre nome social, eu queria que você falasse sobre a Bombom perante a sociedade. Então, antes de eu ficar popularmente conhecida, né, eu fiquei embora por falta de oportunidade de trabalho. E o meu sonho sempre foi fazer um técnico de enfermagem. Lá em Fortaleza eu tive a oportunidade de trabalhar numa clínica e cursar o meu curso técnico de enfermagem. Foi um degrau na minha vida, né? Daí eu vim desenvolvendo, aí teve concurso, inscrição de concurso na Universidade de Tabosa. Eu vim, me inscrevi e voltei para o trabalho novamente. Voltei para fazer a prova. Num desse intervalo interessante, é que os meninos que já trabalhavam, tinham feito treinamento, dizem assim, olha, vai tomar a nossa vaga. Eu assim, vou nada, vocês já fizeram trabalho, já sabem, já tem experiência. Eu não tenho, não. Porque eu tinha 3 opções, agente de saúde, técnica em academias e técnica de enfermagem. Como eu era estagiário de enfermagem, eu optei para técnica de academias, né? E aí, realmente, eu vim a passar no concurso, não acreditei, né? Todo mundo mandando mensagem para mim, você passou, você passou, você passou. E então eu vim de volta para Moza Tabosa. Continuei meus estágios aqui e ao mesmo tempo trabalhava. É interessante que as pessoas observam muito a gente. Você pode estar num lugar e você pensar que não está sendo observado. Mas a partir do momento que as pessoas me viram, eu dentro do hospital estagiando, eu trabalhando na rua, minha profissão fazendo a fiscalização, né? As pessoas, elas me viram de outra forma, a me respeitar mais, a ver que eu fui buscar o meu lugar. Porque assim, é uma palavra que eu escutei de um amigo meu, né, que ele falou, que o meu caminho, o caminho de muitas que procuram o estudo, é a parte mais difícil. Porque uma trans entrar numa faculdade, entrar num curso, estudar, conseguir oportunidade de trabalho é difícil. Uma esquina, as pessoas dizem que é fácil, não tive essa experiência, mas por conhecer várias pessoas, eu vejo que elas sabem, o que elas passam, o sofrimento que elas passam, as agressões. E os tempos vai mudando cada vez mais, né? Ficando cada vez mais difícil. Hoje, a comunidade LGBT, principalmente as trans, hoje você vê técnica de enfermagem, médica, enfermeira, fisioterapeuta. E eu sempre sou uma pessoa que incentivo a nossa comunidade a estudar. Hoje nós temos uma facilidade tão grande de fazer um curso técnico, de fazer uma graduação, mas através do estudo. É difícil, mas a gente chega lá e consegue os nossos desejos realizar. Justamente. É muito interessante você falar nesse ponto, né? Que sobre algumas trans que tem que fazer outros tipos de atividades, né? Para poder, vamos se dizer, vai para a rua, né? Vão para a rua
Primeiramente que não podemos menosprezar essas pessoas, porque Não. às vezes não tem, eu falo assim, que não tem outra opção. Entrando nesse guincho teu, né? Na verdade, muitas delas vão para a rua porque não tiveram a sorte de ter mães e uma família que acolhesse, que desse Justamente. amor. Aí vão muito cedo para as esquinas, que é a forma de ganhar dinheiro, porque as pessoas fecham as portas realmente para a gente, né? E assim, é uma profissão antiga que ainda tem cheio de tabus, Sim. mas elas vão não porque elas querem, Não. mas é porque a sociedade empurra elas. Algumas famílias que não aceitam elas, expulsam elas novinha. Imagina uma pessoa de 14 anos ser expulsa de casa. Justamente. Imagina o desespero. Verdade. Né? Sem Aí, nenhuma experiência, sem né? nenhuma experiência. E assim, Pois é. Eu sou uma drag, né? Mas eu passei por essa situação. Eu pensei que saindo da cidade, indo tomar novos rumos, eu iria melhorar de vida, que é o que a gente pensa logo. Eu vou melhorar de vida, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. E ainda eu nem sabia que eu ia ser drag. E quando chegou, né, em tal cidade que eu fui, eu olhei para um lado, olhei para o outro, como você fala, às vezes não tem opção. Eu olhei para um lado, olhei para o outro. Não tinha opções de emprego. Eu descobri que eu era drag, que eu gostava de me montar, de me maquiar. Comecei a trabalhar em uma boate, só porque aquilo, né, não estava dando certo para as minhas finanças. E simplesmente eu me vi na obrigação de pegar a minha drag e ir para as ruas, né? Coisa que eu não queria. Não que eu não admire, porque eu admiro muito, porque eu passei por isso e admiro demais quem faz isso, porque também podemos chamar de guerreiras. com certeza é uma pessoa guerreira mesmo, porque assim, tem que ter uma força muito grande Muito para estar grande. ali passando por diversas situações Sim. que as pessoas vê só o lado bonito, ai, tá ganhando dinheiro, mas não sabe o Isso. psicológico, o Justamente. emocional, né? Como é que a pessoa, às vezes aquela pessoa quer desabafar com alguém e não tem E uma não pessoa. Isso, justamente, Bombom, foi o que aconteceu comigo. Tinha dias que eu chegava em casa, eu olhava para um lado e para o outro. Sei que eu poderia ter ligado para minha mãe e dito, me ajuda, me socorre. Lógico que ela teria feito isso, mas às vezes a mente da gente diz assim, não, se eu vim, eu não vou dar o braço a torcer. Quantas vezes eu mandava áudio para minha mãe chorando, sem ela saber, Lázaro, tá tudo bem, porque mãe sabe, né? Como dizia a dona Hermínia, mãe não é retardada. Conhece, porém eu dizia, tá tudo bem. E às vezes eu escolhia uma alimentação para me comer durante o dia, em uma das vezes, porque só ia ter aquilo. Quantas e quantas vezes, como você falou aí também, sobre mentalmente, né? Quantas vezes eu ia sem querer, mas eu tinha que ter dinheiro. Quantas vezes eu ia com febre, eu ia doente, mas eu tinha que estar ali para me poder ganhar dinheiro, para me poder pagar um aluguel, para me poder viver, comer, né? E isso eu agradeço todas as trans que passam por isso, tá certo? Vocês são guerreiras, são maravilhosas. E agora, mudando um pouquinho, mas ainda na mesma coisa, o seu nome social profissionalmente. O meu nome mesmo, eu já sou retificada, né? A partir do momento que o STF liberou, se não me engano, em 2019, ele liberou para as mulheres trans retificar o nome, né? Antes disso era uma burocracia medonha, necessitava de atestado médicos, psiquiatras, e às vezes muitas delas, ou deles, que tem homens trans também, né? Tinha que recorrer à justiça ou um advogado, né? Bem caro, e às vezes era negado. Com essa decisão do STF, o Supremo Tribunal Federal, né, que nos proporcionou essa oportunidade, esse direito da gente, né, porque já era uma luta e é uma luta constante, uma atrás da outra, e uma vitória sim, uma vitória não, vitória sim, vitória não. No momento que o Supremo liberou, eu já corri imediatamente ao cartório.
Já porque eu já sou uma pessoa muito antenada nas informações, procuro me informar, porque é muito importante procurar informação. Cheguei lá, perguntei quais os documentos que foi, tirei check de tudo e fiz a minha retificação. Fui a mulher trans, primeira mulher trans de Maceió Tabosa a retificar o nome. Maravilhosa. E falando um pouco sobre o que eu passei, né, que eu coloquei aqui também, você, lógico, que também já passou por algo muito difícil na sua vida, quem nunca? E principalmente vocês trans. Se você puder falar um pouco sobre alguma coisa que fez você sofrer, alguma coisa que marcou, né? Que sempre a gente tem um trauma. O meu trauma mesmo, 100% é esse. Se você tiver algum, pode falar pra gente. Eu acho que trauma, para mim, não teve, porque eu sou uma pessoa muito positiva e eu encaro muitas coisas de frente. Eu bato de frente. E ou eu bato ou eu sei dialogar, né? Que é importante. É, claro que na minha transição, que é uma fase que não é muito fácil, na fase que você está transicionando, né? Que você está começando a deixar o cabelo crescer, se hormonizando, tem as piadinhas, porque hoje eu não escuto tanto aquelas piadinhas. Pei, matei um viado, pei. Hoje, devido às leis, né? Crime, né? Transfobia, homofobia. Mas, assim, eu lembro que tinha umas pessoas que diziam assim, ô viado feio. Mas o viado feio deu a volta por cima. Hoje ela é desejada, hoje ela é elogiada, hoje ela é. Quando eu passo em alguma residência ou falo com algumas pessoas, não querendo ser melhor do que nenhuma mulher cis, né? Sou mulher trans e tenho mulher cis. Falam que eu sou uma mulher. Como é que eu vou falar? Eu sou mais bonita do que certas mulheres cis. Ou seja, de uma patinha feia para uma princesa, vamos supor assim, que fui xingada, chamada de viadinho, bicha feia, e hoje aqui é a Está aí, Mônica, né? toda construída A aqui. famosa transformação, né? Transformação. É desse jeito mesmo. Eu lembro também quando eu comecei a me maquiar. Porque é um pouco diferente, né? Porque eu é a maquiagem artística, né? Sim. Então você é uma maquiagem feminina, uma maquiagem mais básica, né? E eu lembro que quando eu comecei a me maquiar, eu sofri, assim, um pouco de preconceito e tal, né? O famoso "Ô, viado feio". Esse viado não sabe se maquiar. Lembro a primeira vez que eu frequentei uma boate para trabalhar. Eu não sabia fazer sobrancelhas, essas sobrancelhas, né, que as drags fazem. E simplesmente a pessoa olhou pra mim e disse assim: "Tu vai assustar quem?" E eu fiquei tão mal com aquilo, sabe? Antigamente eu pegava tudo pra mim, tudo. Eu ficava tão mal com aquilo ali. E aí eu passei 15 dias dentro de um quarto me maquiando. Todo dia eu me maquiava. Eu só saía pra comer. E aí comecei com 15 dias, eu voltei lá e disseram, tá melhorando. E hoje tem mais ou menos aí uns 3 meses que essa mesma pessoa, eu fiz um stories e com uma maquiagem bem bonita, de borboleta, e a pessoa disse assim: "Viado, tu me superou." Sabe? Isso é muito bom, né? A gente Sim. saber que hoje eu posso dizer, eu sei me maquiar, né? E já que você falou sobre suas transições, né? Me fala, quando você decidiu? Na verdade, até eu falei quando eu entrei no Ser Trans em Fortaleza, né? Que é onde faz acompanhamento das pessoas trans para fazer a sua mudança de sexo, popularmente chamando, né? A minha psicóloga, psiquiatra, endócrina, a gente passa por uma equipe multidisciplinar, né? A minha psicóloga falou assim: só não te dou o atestado hoje porque eu não posso. Porque ela já viu que eu realmente era mulher trans. Que eu não preciso passar por todo aquele processo de 2 anos para ter uma declaração.
Mas, vamos lá. Antes de eu começar esse processo, que lá no Ser Trans tem uma equipe, né? Tem o chefe do hospital, da parte psiquiatra, com uma equipe todinha que faz uma avaliação com a gente. E eles perguntaram, desde quando? E eu falei para eles, eu me identifico como mulher. Eu, Mônica, desde os 3 anos de idade, eu já me sentia diferenciada dos meninos, sim, porque já me tinha brincar uns com os outros. E eu sempre queria ser a meninazinha. E assim, na minha infância, como que chama? Tem trans que ganhava um carro, não gostava. Eu acho que eu já era uma pessoa evoluída, porque tem uma prima minha que ela trabalha, que ela dava presente para muitas pessoas da família, né? E ela me dava um carrinho. E o que é que eu fazia o carrinho? O povo que tinha aquelas bonequinhas, as bonecas jogavam no mato, eu pegava aquela boneca e ia brincar de boneca. E a minha boneca tinha carro. Minha boneca já era. Olha a evolução. A boneca dela já era rica. Olha, minha boneca já era poderosa, porque nenhuma uma menina ia pegar um carro com a sua boneca ia ter um carro. Eu já era anos-luz na frente delas. E eu já me identificava como menina mesmo. Quando a mãe estava em casa, eu vestia as roupas dela escondida, me maquiava escondida, né? Lógico. Tem aquela fase ainda, né? E assim foi. Eu me identifico desde os meus 3 anos de idade como menina. Eu sempre, nas brincadeiras de meninas, eu sempre quis ser as meninas. Eu não queria ser o menino. Isso é muito interessante. Então, vamos fazer aqui uma brincadeira com você, tá certo? Nós vamos fazer o bate e volta, tá certo? Você vai responder com uma palavra, tá certo? Vamos lá. De Mônica por Mônica. De Mônica por Mônica? Como assim? Uma palavra que define Mônica. A guerreira. Uma cor. Rosa. Uma trans. Hoje eu tem várias, na verdade, né? Porque ao longo da história já teve vários trans que passaram por momentos, né? Até perder a vida para um estar onde eu estou, o espaço que eu estou. Mas hoje uma que eu vejo bastante na ativa, né? E política, Erika Hilton. Erika Hilton. E uma trans boa. Uma trans boa. Uma trans boa. As que estão ali para acolher o próximo, aquelas pessoas que necessitam. Um sonho. Na verdade, Deus é maravilhoso. E eu tinha 3 sonhos. E Deus me fez realizar meus sonhos. Através do meu trabalho. Um era ter minha casa. Consegui a conquista. Outra era eu ter me formar. Me formei, formada. 3, consegui um transporte, que é a minha moto. Mas graças ao meu esforço e ele, Deus. Um medo. O medo. Ai, perder minha mãe. Um ídolo. Um ídolo. Meu irmão. Maravilhosa, esse foi o bate e volta. E também, essa maravilhosa tem uma grande novidade aqui para nossa cidade, né? Que é um pouco escasso sobre isso, mas ela está trazendo para cá, pois ela faz parte de um conselho e ela agora vai falar um pouco para a gente sobre esse conselho. Antes de eu falar desse conselho, que já deveria existir há muito tempo e está atuante no nosso município, eu tenho em outras cidades, já existe, né? Esse conselho. E um amigo meu advogado falou: Mônica, Moça Tabosa era referência na comunidade LGBT, tinha muito. Hoje o Moça Tabosa está apagado. Nós hoje foi criado o conselho, se não me engano, é o conselho
LGBTQIA+, do município. E eu sou uma das membros do conselho, né? Para estar ali presente, vendo a necessidade, a comunidade, correndo atrás de uma coisa que necessite, né? Porque vou citar um caso aqui, mas não vou citar nomes de ninguém. Chegou uma pessoa a conversar comigo que estava passando violência. Isso já faz um tempo atrás. E eu, por ter já um conhecimento, ser uma pessoa que realmente vou em cima, procura ajudar, eu orientei ele a procurar o... Onde eu disse que vai, não? A assistência social. A assistência social, né? Porque lá tem uns conselhos também lá, procurar para ajudar para o momento que ele estava passando, porque ele não trabalhava, ele não tinha como sobreviver e, se eu não me engano, ele tinha sido expulso de casa. E eu estava procurando ajudar ele a resolver essa situação que não é legal. E agora, com esse conselho que está tendo agora em diversos municípios, principalmente agora que chegou aqui, que é um bebezinho, mas vai caminhar com força, estamos aqui para defender a comunidade LGBTQIA+, e atualmente estaremos às ordens para quando precisar, só procurar. Justamente. E sobre esse conselho, qual é a importância dele, né? Porque a gente sabe que tem muita escassez, né, dos direitos, querendo ou não, às vezes fica assim muito vago algumas coisas. E a importância desse conselho para a nossa sociedade? É de uma grande importância ter um conselho ali para estar buscando melhorar, prevenir, né? Articular alguma necessidade que alguma pessoa LGBTQIA+ esteja passando. Como no caso da retificação, eu orientei umas colegas a retificar o nome. Você sabe que através de mim teve mais 3 mulheres trans retificadas no município. Isso é muito bom. Eu, com apoio de um advogado, né, que ele corresponde na OAB, tem uma parte dos representantes que representa essa comunidade LGBT. E ele sempre me orienta, eu pergunto ele, tem um caso que eu não posso resolver, eu passo para ele, né? Antes desse conselho já estava atuante e continuo atuando, né? É assim, violências LGBTs, a gente sabe que existe bastante ainda. Preconceito, como a Lara Chaves falou, te amo, mas é lá da porta para fora, dentro da minha casa não. Ou, eu adoro a bombom, adoro da boca para fora, poder ver as costas, só Deus. É verdade. Mas eu não estou para isso não, eu estou para combater. Seja qualquer tipo de violência que venha a ocorrer com qualquer pessoa da comunidade LGBTQIA+, eu estarei ali para buscar, resolver, solucionar o problema. Muito bem, gente. Eu creio que vocês tenham mais. Só um pouquinho mais. Que a juventude LGBTQIA+, em Santa Rosa, tenha só uma consciência que a união faz a força. Eu não sou melhor do que a Lara, eu não sou melhor do que outra pessoa. Nós todas e todos e todos somos iguais. Se a gente fosse unido, bastante unidas, nós teríamos representantes, seria em prefeitura, em governo do estado, na presidência, porque a comunidade LGBT é grande. Se tivesse essa união, nós teríamos representantes, porque nós estamos vendo que no mundo, na verdade, está tendo um retrocesso. E é triste ver um retrocesso. Né?
Eu vejo assim, eu acompanho jornais, eu vejo assim, não só lá fora, como aqui está vindo retrocessos. A gente está vendo muita violência contra as mulheres trans, contra os gays e qualquer pessoa que faz parte da comunidade LGBT, que é mais. Isso é muito bom. Eu acho que quando a gente se junta e faz a força, a gente combate. E a gente não devemos baixar a cabeça. Quando a gente vê que a gente está passando por um constrangimento, alguma coisa, uma homofobia, uma transfobia, tem a delegacia. É crime, transfobia, homofobia, dá processo, dá indenização. Por isso, para os preconceituosos, nós estamos aqui para combater, mas com a lei, com nossos direitos. Pronto. E uma parte muito importante para finalizar aqui para você falar, dentro desse conselho, vai ter atendimentos psicológicos, porque você sabe, né? Querendo ou não, a comunidade LGBTQIA+, passa por alguns transtornos, passa por algumas coisas que eu creio que precisam ser tratados, né? Sobre, psicologicamente falando, né? Eles precisam ter essa ajuda, eles precisam ter esse apoio, né? Porque às vezes tem que ser um conjunto de coisas. Tem que ser um conjunto de coisas sobre... Porque você passa por, às vezes, por transfobias, homofobias, às vezes dentro da própria casa. Porque eu acho, né? Eu acho que um dos piores preconceitos que tem é quando é dentro de casa mesmo. E aí eu queria saber se esse conselho irá fazer esses atendimentos. Como esse conselho é novo, ainda nós não nos juntamos ainda para sentar e debater. Mas com certeza a gente vai procurar sempre solucionar, né? Intervir em algumas situações para melhorar, buscar o direito e ajudar. Então, nós estivemos aqui com essa diva maravilhosa, que foi assim uma honra trocar essa experiência toda com ela, Bombom, que é ícone dentro da cidade de Monsenhor Tabosa e também região, porque é bem falado em todos os lugares. E eu quero aqui somente te agradecer, Mônica Ferrari, por ter aceitado o convite e estar hoje aqui prestigiando e falando um pouco das suas experiências de vida para todo esse público. Foi um prazer muito grande, né, participar, né, desse momento que se inicia aqui. Desejar sucesso, né? Conheça a sua pessoa, a sua capacidade, da equipe também, né? Que desejo sucesso, de verdade. E é importante esses momentos a gente debater, né? Para passar para as pessoas que estão assistindo a gente o que a gente passa, o que às vezes alguém está com uma dúvida. E nesse momento de troca de informações, a gente tira a dúvida daquela pessoa, a pessoa vai saber onde ir. Sabe? Às vezes a pessoa tem até vergonha de perguntar. Exatamente. E com uma informação dessa, a pessoa vai instalar aquela ideia. Entrando nesse momento ainda, porque senão eu vou falar muito mais ainda. Às vezes a pessoa chega assim, Mônica, posso te perguntar alguma coisa? Mas já vem com receio, com medo de eu ser uma pessoa ignorante. Eu não sou ignorante. Eu disse, não, diga, pode perguntar, estou aqui. Eu vou lá tirar dúvidas, esclarecer. Principalmente pessoas, né, que ainda não estão naquele momento, naquela fase de descobrir. Isso. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou formado em gerontologia. Gerontologia é o processo de envelhecimento. Uma das minhas formações. E na gerontologia fala, muito interessante, vocês verem, isso eu terminei a minha faculdade de gerontologia há mais ou menos uns 4 anos atrás, já ingressei em outro. Que as pessoas vão aceitar o processo de envelhecimento, o cabelo branco, os homens ou as mulheres que são casados, que já tiveram criado seus filhos, vão começar a assumir a sua homoafetividade ou sua transexualidade,
E eu já vejo isso. Olha, na faculdade eu já estou vivendo isso, vivenciando isso, né? Agora, é muito interessante, né? Eu vi quando na faculdade que eu estou vendo hoje acontecer. E assim, que as pessoas respeitem uns outros, independente de ser comunidade LGBT, respeite a opinião da pessoa. Agora, a gente não aceita agressão, nem física, nem verbal. Você não gosta de mim, mas me respeite. É sempre o que eu falo, né, Mônica? A minha opinião, eu não necessito que ninguém me aceite, mas é por obrigação que me respeitem, né? Porque é uma troca. Eu te respeito, você me respeita e está tudo ok. Exatamente. Então nós tivemos com ela, foi muito bom. Esperamos que vocês gostem aí, tá certo? E até o próximo episódio. Beijo! Até a próxima, mais babados.